pedido simples virou um grande conflito. Uma passageira entrou em um carro de aplicativo e pediu para o motorista mudar a estação de rádio. Em poucos segundos, a conversa saiu do controle. Qual dos dois tem razão? Mas e se a gente olhar para essa conversa de um outro jeito? Porque às vezes o mais importante não é o que foi dito, é a conversa invisível que cada um ouviu, mesmo sem ela ter sido dita. Vamos traduzir essa conversa. Imagine entrar em um carro de aplicativo e fazer um pedido que para você parece completamente normal. Você pode mudar a estação de rádio? Em poucos segundos a tensão se instala, o tom de voz muda, a expressão das pessoas muda e uma conversa que parecia simples termina antes mesmo de começar. É aí que aparece uma coisa que quase ninguém percebe. Toda conversa tem uma parte visível e a outra invisível. A parte visível são as palavras, o que é dito. A invisível é a interpretação que cada pessoa faz dessas palavras. Quando duas pessoas vivem a mesma situação, elas não vivem necessariamente a mesma conversa. Cada uma chega carregando sua própria história, seus valores, suas experiências e até o humor daquele dia. Talvez uma pessoa tenha feito apenas um pedido, a outra pode ter ouvido uma crítica, uma tentativa de controle ou simplesmente estar tão cansada que qualquer pequena solicitação parece maior do que realmente é. É assim que muitos conflitos começam, não por causa das palavras, mas por causa do significado que cada um dá a elas. Agora, existem atitudes simples que diminuem muito as chances de uma conversa sair do controle. A primeira delas é uma pergunta que eu sempre faço quando percebo que uma situação está começando a esquentar. Primeiro, antes de responder, descubra qual conversa você quer ter. Existe um momento decisivo numa conversa. É aquele instante, muitas vezes de apenas alguns segundos, em que você escolhe como vai responder. E essa escolha vai definir o rumo da conversa, porque quase nunca é o primeiro comentário que cria um conflito, é a resposta ao primeiro comentário. Nessas horas, eu gosto de fazer uma pergunta muito simples. Qual conversa eu quero ter daqui a 1 minuto? Quero uma conversa tranquila ou uma discussão? Quero resolver uma situação ou provar que estou certo? Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a nossa forma de agir. Se aquele pedido não ameaça a sua segurança, não fere os seus valores e não traz um prejuízo importante, talvez a decisão mais inteligente seja simplesmente atender. Não porque você perdeu, mas porque você escolheu não transformar uma situação pequena em um problema grande. Muita gente confunde ceder em um detalhe com perder a razão. Eu penso diferente. Às vezes, a maior demonstração de inteligência emocional é saber que nem toda conversa merece virar uma disputa. Segundo, antes de falar, pesar as consequências. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando uma conversa começa a ficar difícil. O que vai acontecer depois que eu disser isso? Nós costumamos pensar apenas na resposta que queremos dar, mas raramente pensamos no efeito que ela vai produzir. E muitas vezes, uma frase dita no impulso resolve um incômodo de 5 segundos e cria um problema que dura horas, dias ou até anos. É por isso que, antes de responder, vale fazer uma avaliação muito prática. O pedido dessa pessoa coloca a minha segurança em risco? Vai causar um prejuízo importante? Se a resposta for não, talvez seja mais inteligente ceder e seguir em frente. Nem toda situação precisa terminar com alguém vencendo. Às vezes, a maior vitória é preservar a sua tranquilidade e impedir que uma conversa simples se transforme em um conflito desnecessário. Agora, se você concluir que realmente não pode continuar aquela conversa, faça isso com firmeza e respeito. A nossa mãe nos ensinou que mentir é errado, mas, dependendo da situação, é uma maneira de não ferir o sentimento de alguém. Você pode dizer: peço desculpas, mas não vou conseguir prosseguir com a corrida. Vou precisar encerrar o nosso trajeto e dizer que precisa resolver uma questão pessoal. E olha, o segredo não está apenas nas palavras, está no tom e no momento que você escolhe encerrar a corrida. Antes que a discussão comece,
antes que o tom de voz mude e antes que a emoção assuma o controle da conversa. Terceiro, nem toda pessoa precisa conhecer a sua opinião. Existe uma frase que a gente ouve o tempo todo: eu apenas falei o que eu pensava. Quase sempre essa frase aparece depois de um conflito, como se sinceridade justificasse qualquer consequência. Mas eu quero propor uma reflexão diferente. Será que falar tudo o que pensamos é realmente um sinal de autenticidade? Ou será que a autenticidade é agir de forma coerente com aquilo que realmente queremos construir? Antes de expressar uma opinião, experimente pensar o seguinte: a outra pessoa vai compreender melhor? A situação vai melhorar? A relação vai sair fortalecida? Ou eu estou apenas falando para aliviar uma irritação momentânea? Para desabafar, por exemplo? Essas perguntas mudam completamente uma conversa, porque ela desloca o foco do impulso para a intenção. E existe uma diferença enorme entre dizer a verdade e despejar tudo o que passa pela cabeça. Nem toda pessoa precisa conhecer a sua opinião, principalmente quando é alguém que talvez nunca mais você vai encontrar na vida. Guardar uma opinião não é falta de personalidade. Muitas vezes é maturidade, é entender que o silêncio também fala e que escolher não entrar em determinadas discussões pode ser uma das maiores demonstrações de inteligência emocional. No fundo, toda conversa nos oferece uma escolha: construir uma ponte ou construir um muro. E quase sempre essa escolha acontece muito antes da primeira palavra. Percebe como, no fim das contas, essa história nunca foi sobre uma estação de rádio? Ela foi sobre escolhas. Eu disse que essa história não era apenas sobre uma estação de rádio logo no início do vídeo. E agora você já percebeu por quê. Ela é sobre uma conversa que saiu do controle. E principalmente sobre as escolhas que fazemos dentro de uma conversa. A gente não controla o comportamento das outras pessoas, mas controlamos a forma como respondemos a elas. Toda conversa nos coloca diante de uma escolha: entrar na disputa ou tentar construir uma saída, provar que estamos certos ou preservar a nossa paz, dizer tudo o que pensamos ou dizer apenas aquilo que realmente ajuda a construir alguma coisa. Porque toda conversa acontece duas vezes. Primeiro na cabeça de quem fala, depois na cabeça de quem escuta. E é nesse espaço entre uma interpretação e outra que nascem os conflitos ou os entendimentos. Da próxima vez que você perceber uma conversa começando a sair do controle, experimente fazer uma pausa e perguntar: será que essa conversa precisa terminar assim? Talvez essa única pergunta mude completamente o rumo da situação. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a última conversa que você teve que poderia ter terminado sem conflito, de um jeito diferente? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer a sua história. E se este vídeo faz sentido para você, compartilhe com alguém que também pode enxergar as próprias conversas por um novo ângulo. Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.